Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje o nosso quarto estudo e o tema do nosso estudo é Marcas de uma Igreja Ideal, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao 10. Nós encontramos aqui aproximadamente 7 marcas de uma igreja ideal, mas hoje vamos falar apenas sobre a primeira destas marcas, que é a operosidade da vossa fé. Uma vez que as igrejas são constituídas de seres humanos salvos pela graça de Deus, nenhuma igreja é perfeita. Mas algumas se encontram mais próximas do ideal do Novo Testamento do que outras. A igreja de Tessalonicenses, segundo o apóstolo Paulo, no versículo 7, ela é um modelo. Ele diz: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. E uma comunidade cristã modelo, ela tem algumas marcas. E o que significa essa palavra marcas? No grego, a palavra usada é estigma, que significa uma cicatriz permanente, do tipo que era usada para marcar a posse de um escravo, né? Referindo-se também às cicatrizes por ferimentos. No dicionário online de português, nós temos ali que significa um sinal que serve para que se reconheça ou se distingua de uma coisa, uma prova. Uma marca, ela pode dizer muito a seu respeito de quem você pertence, de quem você é. E esta igreja, então, ela tem marcas. A comunidade de Tessalonicenses tem marcas. E a primeira marca é a operosidade da vossa fé. Uma fé produtiva, uma fé que se move, uma fé em ação. A palavra operosidade significa produtividade. E uma fé produtiva, ela ocasiona resultados. Vejamos no livro de Tiago, Tiago capítulo 2, não vou ler todos os versículos, mas depois você pode ler do versículo 14 ao 26, eu vou apenas ler alguns. No versículo 14, Tiago se comunica fazendo perguntas e diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele faz essa pergunta: qual é o proveito disso? Você disser que tem fé, mas não tem obras. De que se aproveita isso? Essa é a pergunta dele, né? No versículo 17, ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É uma outra declaração, uma outra revelação. Uma fé contida apenas num discurso está morta. Parece que está no cárcere do discurso, ficou aprisionada em cadeias, num discurso apenas, mas quando você analisa, quando você verifica, essa fé não produziu nada, não realizou nada, ficou apenas no discurso. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Há muitas pessoas que se sentem mais fragilizadas, mais fracas, quando dizem que seja feita a tua vontade. Uma oração que foi ensinada por Jesus, mas há pessoas que se sentem na obrigação de liberar uma palavra positiva, mas quando você vê as obras, não há obras, não acompanha, as obras não acompanham o discurso. O discurso não consegue ser superado e fica só no discurso. Mas há pessoas que são muito mais realistas em seu discurso, mas quando você olha para a vida delas, as suas obras demonstram o tamanho da fé delas, uma grande fé. Enquanto muitas pessoas ficam apenas com
declarações positivas sem nada produzirem. Então, o ideal é que as nossas palavras venham condizer com as nossas obras. Não pode a nossa fé estar mais apenas em um discurso, né? Tiago ainda diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Veja, ele ainda pergunta, ele quer mostrar ainda, ele quer questionar isso, de que a fé sem obras é inoperante. E ele vai falar agora sobre Abraão, quando ofereceu no altar o seu próprio filho. E ele diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então há uma importância aqui. É uma marca da igreja de Tessalonicenses, uma fé produtiva. Uma fé produtiva não cai em contradição. Nós temos também no texto de Lucas, capítulo 17, Evangelho de Lucas 17, palavras de Jesus, que diz: acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Foi necessário fé. Na visão apostólica, a fé era necessária para perdoar. E eles então solicitam: aumenta a minha fé para que eu possa produzir isso que o Senhor está dizendo. Aumenta a minha fé para que então eu possa obedecer ao seu mandamento. Tenham cuidado, se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecou, repreende. Se arrepender, perdoa. Para isso você precisa obedecer. E para obedecer, não tem como obedecer se você não tem fé. Não será uma fé genuína, não será uma atitude genuína, produtiva. Paulo está dizendo então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que coisa linda! Uma fé operosa, uma fé produtiva, ela vai, nada impede, ela fica famosa, essa fé. E Paulo chega a dizer que não tinha necessidade de acrescentar coisa alguma. Essa era uma das marcas dessa comunidade cristã na cidade de Tessalônica. A operosidade da vossa fé. Nós temos no livro de João, no capítulo 15, no versículo 2, João 15, 2, e aqui vamos encerrar esse tema. João capítulo 15, versículo 2, Jesus diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A dor de um corte é maior do que a dor de uma limpeza. Eu repito, a dor de um corte é maior do que a dor de uma limpeza. Se não dá fruto, será cortado o ramo. Se der fruto, se está dando fruto, será limpo para que possa produzir, para que essa fé possa ser mais operosa ainda. Então eu quero te animar, através deste primeiro estudo sobre marcas de uma igreja ideal, que você reavalie a sua caminhada, reavalie se você ainda tem dado frutos. Se não, antes que haja o corte, que você se permita ser limpo pelo Senhor.
Se permita ser limpo. É um processo doloroso, mas dói menos do que o processo do corte. Amém? Que essa marca seja presente na vida da igreja de Jesus, que essa marca possa existir em nós. Que Deus nos abençoe e até os próximos estudos. Lá no grupo eu vou postar os exercícios que vão ser feitos no decorrer dessa semana. E na semana que vem, no nosso 5º estudo, nós continuamos a falar sobre marcas de uma igreja ideal. Deus nos abençoe.